Bom dia, pessoal! Hoje nós vamos entender um pouco mais sobre a farmacologia para o tratamento da asma. O que nós vamos discutir hoje? Como são reguladas as vias aéreas? O que seria a asma? Como ela é desencadeada? Como ela surge? Quais são os sintomas dessa doença? E que medicamentos podem ser utilizados para o tratamento dessa patologia? Como agem esses medicamentos? Quais são os riscos de utilização desses medicamentos, ou seja, os efeitos adversos? Primeiro a gente vai entender como funciona as vias aéreas, como elas são reguladas. As vias aéreas são reguladas por fibras nervosas que levam informações até a medula, um neurônio aferente e um neurônio eferente que traz informações do sistema nervoso até os músculos da traqueia, por exemplo. Então o estímulo é realizado no músculo, esse músculo sofre um potencial de ação, leva esse estímulo, leva essa informação até o sistema nervoso central e aqui nós temos a resposta voltando para o músculo. Esses neurônios eferentes que nós vimos no slide anterior são neurônios do sistema nervoso autônomo, simpático e sistema nervoso autônomo parasimpático. É dessa forma que as vias aéreas são reguladas, através da atividade do sistema nervoso autônomo, onde no sistema nervoso autônomo simpático nós temos como principal neurotransmissor a noradrenalina, que provoca ações de broncodilatação e redução das secreções brônquicas. Já o sistema nervoso parasimpático, que também faz parte do sistema nervoso autônomo que controla as vias respiratórias, tem como principal neurotransmissor a acetilcolina, provocando broncoconstrição e aumentando os níveis de secreção de muco nos brônquios. Aqui só para você entender a árvore brônquica, começa com a traqueia, que é uma estrutura formada por tecido cartilaginoso e tecido muscular liso. Essa traqueia ela desce das vias respiratórias superiores e começa a se ramificar quando chega no pulmão. A gente tem um brônquio, que seria uma ramificação maior, e os bronquíolos são as ramificações menores até chegar aos alvéolos, que são as estruturas responsáveis pelas trocas gasosas. Então, são grandes números de canais. Esses canais, chamados bronquíolos, eles são regulados pelo sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático. Eles possuem um tecido muscular com bastante atividade, que podem contrair ou relaxar de acordo com as necessidades do corpo ou de acordo com patologias que o paciente ou o indivíduo possa ter. Mas o que foi que causou a doença naquele menino? Parece que ele tem um tipo de alergia nos pulmões. Então, pelo de animais, pólen, ácaros, insetos, alguns tipos de comida podem desencadear processos alérgicos, podem desencadear uma reação de hipersensibilidade do tipo 1. O mesmo CDP fala de sinais e sintomas que esse paciente apresenta: tosse, falta de ar, chiado no peito. Por que tudo isso aqui está acontecendo nesse indivíduo, nessa criança? Quando essa doença ataca, quando essa doença se instala nos pulmões, ocorre na verdade um aumento da broncoconstrição, os brônquios ficam menores e aumento da produção de muco, dificultando a passagem do ar por esses canais. Lembra que os brônquios são canais formados por tecido muscular? Esse tecido muscular ele pode sofrer uma contração. Sofrendo uma contração, ele pode sim reduzir a luz dos brônquios e essa luz dos brônquios vai permitir uma passagem menor de ar. Além disso, os processos inflamatórios que estão acontecendo nesse tecido muscular por conta de uma reação de hipersensibilidade vai também dificultar a passagem do ar aqui e nós vamos ter sim uma dificuldade de respirar. Relembrando os mecanismos imunológicos envolvidos nas reações de hipersensibilidade do tipo 1, nós podemos ter que uma célula apresentadora de antígeno, um macrófago, ele está presente nos alvéolos, chamados macrófagos alveolares. Esses macrófagos alveolares, eles podem reconhecer alérgenos. Esse alérgeno aqui pode ser o pelo de um animal, pode ser uma pólen, pode ser alguma substância, algum patógeno, algum alérgeno, alguma substância a qual aquele indivíduo é alérgico. Então essa célula apresentadora de antígeno, esse macrófago alveolar, ele vai se ligar a esse alérgeno e vai apresentar
esse alérgeno, esse antígeno, a uma célula TCD4. Essa célula TCD4, por sua vez, vai se diferenciar em célula T helper 2. Essa célula T helper 2, ela vai se diferenciar em células B. Essas células B vão se diferenciar, melhor dizendo, em plasmócitos, e os plasmócitos são células capazes de produzir anticorpos. Esses anticorpos produzidos, eles vão ser disponibilizados, eles vão se ligar na superfície de mastócitos e de eosinófilos, facilitando assim o processo de reconhecimento do antígeno, e aí nós vamos ter a deflagração, a liberação de grandes quantidades de histamina, e essa histamina vai ser importante por manter o processo inflamatório observado nos brônquios durante a instalação da asma. No caso aqui, só para exemplificar, nós temos os glicocorticoides, que são drogas que vão reduzir essa resposta inflamatória pela inibição da produção de citocinas. Vamos entender isso mais na frente. Nós falamos no slide anterior que esse linfócito T helper 2, pela ação de citocinas, se transformariam em linfócitos B. Esses linfócitos B se transformariam também pela ação de citocinas em plasmócitos. Esses plasmócitos iriam produzir anticorpos IgE. Esses anticorpos IgE se ligariam em superfície dos mastócitos, e aí nós teríamos um mastócito sensibilizado. Quando o mastócito está sensibilizado, ou seja, quando existem IgE, anticorpos presentes na superfície dos mastócitos, a facilidade que esse mastócito tem de liberar histamina é muito grande. Eles ficam extremamente sensíveis a qualquer alérgeno que o organismo entrar em contato. E aí nós temos a liberação não só de histamina, mas também de prostaglandinas e leucotrienos. Esses três mediadores inflamatórios vão ser importantíssimos para dar continuidade ao processo inflamatório que se instala nos brônquios durante a asma. A histamina provocando vasodilatação e broncoconstrição, a prostaglandina causando vasodilatação e também broncoconstrição, e leucotrienos, além da broncoconstrição, a produção de muco, situações que são observadas com frequência em pacientes asmáticos. A produção de muco se dá quando esse processo inflamatório, liderado por linfócitos T helper 2, liderado por mastócitos sensibilizados e mediadores químicos como leucotrienos e interleucina 13, atuam em células caliciformes, fazendo com que essas células presentes nos brônquios aumente a produção de muco. Ocorre também a ativação de eosinófilos. Os eosinófilos são ativados pela ação dos linfócitos. Quando esses eosinófilos são ativados, eles passam a liberar proteínas, substâncias que são extremamente tóxicas para o epitélio respiratório. Exposições repetidas, nós teremos então uma hiperreatividade brônquica, nós teremos uma atividade brônquica maior, né? Um processo inflamatório acontecendo de forma crônica. Então nós temos aqui as vias aéreas normais, as vias aéreas de um asmático, temos aqui edema provocado pela histamina, temos aqui processo inflamatório provocado pela histamina, leucotrienos, temos aqui a produção de muco exagerada, tá? E aqui de um paciente asmático durante um ataque asmático. E a gente tem aqui uma sensibilidade muito maior, uma contração muscular maior, uma liberação de muco maior, uma liberação de proteínas, de mediadores inflamatórios maior e uma crise asmática pela dificuldade de respirar, porque todos esses eventos que foram falados reduzem a luz brônquica e reduz a passagem do ar. Então a asma crônica seria provocada por alérgenos, esses alérgenos iriam ativar as células dendríticas ou macrófagos alveolares, esses macrófagos alveolares iriam apresentar esse antígeno para a célula T helper 2 e essa célula T helper 2 iria ativar eosinófilos e mastócitos. O alérgeno também pode se ligar em anticorpos IgE presentes na membrana de mastócitos sensibilizados. Esses mastócitos sensibilizados iriam também ativar eosinófilos, iriam também ativar neutrófilos e iriam também produzir grandes quantidades de histamina, dando continuidade a esse processo de extravasamento do plasma, de edema. Esses eosinófilos iriam produzir aquelas proteínas que são tóxicas para a célula caliciforme e ativação de nervos sensoriais que podem levar essas informações até a medula, ok?
e aqui uma produção aumentada de muco, nós poderíamos ter uma hiperplasia dessas células caliciformes, ou seja, um aumento do número de células caliciformes, e aqui, devido a essa hiperplasia, esse aumento da quantidade de células inflamatórias, uma produção de muco maior, o que dificultaria ainda mais a respiração. Esse reflexo neural, liderado pela liberação de substâncias que ativam os nervos aqui, eles podem correr até a medula do sistema nervoso central, e esse mecanismo pode voltar aqui por um nervo colinérgico, liberando acetilcolina sobre a musculatura lisa dos brônquios, provocando uma contração nessa musculatura, o que diminuiria ainda mais a luz brônquica e redução da capacidade respiratória. Então nós temos aqui várias setas apontando, uma para a secreção aumentada de muco, outra pela vasodilatação liderada por mediadores inflamatórios e a outra por ativação de nervos do sistema nervoso autônomo. E aqui nós poderíamos também ter uma hipertrofia e uma hiperplasia do tecido muscular liso, onde nós observaríamos aí uma redução ainda maior da luz brônquica. Como controlar a asma? Como é que a gente pode controlar esse processo inflamatório? Nós falamos que a asma ela é uma doença inflamatória e que também está envolvida uma broncoconstrição. Então nós poderíamos entrar aqui com alguns anti-inflamatórios ou então drogas broncodilatadoras. Quando se fala de drogas anti-inflamatórias para o tratamento da asma, não são os anti-inflamatórios convencionais, são os anti-inflamatórios esteroidais, são os glicocorticoides. E aqui, como drogas que reduzem a broncoconstrição, drogas broncodilatadoras. O mecanismo de ação dos glicocorticoides é simples. Ele vai inibir a produção de citocinas. Inibindo a produção de citocinas, eu vou eliminar a comunicação entre essas células. Então, mastócitos e eosinófilos não serão ativados. Nesse caso, esse corticoide ele vai diminuir a resposta inflamatória por ser imunossupressor. O mecanismo de ação do glicocorticoide é um pouco parecido com o mecanismo de ação dos anti-inflamatórios esteroidais. Só que no caso dos glicocorticoides, eles vão aumentar a quantidade de lipocortina. A lipocortina é uma substância produzida dentro da célula que é capaz de inibir a enzima fosfolipase A2. Sem a enzima fosfolipase A2, a célula não tem como produzir ácido araquidônico. Sem a presença do ácido araquidônico dentro da célula, a ciclooxigenase e a lipooxigenase não tem como produzir leucotrienos, prostaglandinas e tromboxanos, que são substâncias essenciais, né, aqui a prostaglandina e os leucotrienos, que são substâncias importantes na patogenia da asma. Quais seriam então as vias de administração e os efeitos indesejáveis da administração de corticoides? Tá? A via de administração seria inalatória, como por exemplo a beclometasona, a budesonida. Nos casos mais graves, utiliza o fármaco via oral, comprimido, só que a gente tem que lembrar que os fármacos administrados por via oral apresentam a maior probabilidade de provocar efeitos adversos do que os medicamentos administrados por via inalatória ou endovenosa, no caso da hidrocortisona. Esses dois últimos medicamentos, aliás, essas duas últimas vias de administração são as vias de administração que apresentam a maior probabilidade de provocar efeitos adversos. Então, que efeitos indesejáveis seriam esses? Candidíase oral, a alteração da voz. A candidíase oral seria pelo fato dos corticoides serem imunossupressores, diminuírem a capacidade do sistema imune de promover uma resposta contra fungos ou bactérias ou doenças oportunistas. Então, a candidíase oral pode ser observada por esse fato. As bactérias, os fungos, não teriam problema em se desenvolver porque a resposta imune estaria reduzida. A alteração na voz, porque essas substâncias têm uma molécula muito parecida com o colesterol, e o colesterol é o precursor dos hormônios masculinos e femininos. Outros efeitos indesejáveis é a síndrome de Cushing, onde a gente observa um aumento do acúmulo de gordura nas costas, na face e na cintura. Hipotrofia de membros, onde nós observamos uma degradação das proteínas musculares das pernas e dos braços. Então essa é caracterizada como síndrome de Cushing e pode apresentar vários outros eventos, como por exemplo, o paciente pode apresentar diabetes, hipertensão, redução da produção de colágeno, aumento de varizes, osteoporose, tudo isso em decorrência da utilização irracional
ou indevida ou prolongada de corticoides. Esses medicamentos podem ser utilizados como anti-inflamatórios, imunossupressores, ou então eles são utilizados no amadurecimento de alvéolos em recém-nascidos que apresentam a síndrome da angústia respiratória. Quando se fala em broncodilatadores, se fala basicamente em 4 classes de medicamentos. Agonistas de receptores beta, que são substâncias que provocam efeitos similares à adrenalina. Antagonistas de receptores muscarínicos, que são substâncias que apresentam atividades de antagonista da acetilcolina, ou antagonista do receptor de leucotrienos, que são substâncias que vão impedir a ação de leucotrienos. As conhecidas metilxantinas, que são broncodilatadores inibidores de uma enzima chamada fosfodiesterase. Então a gente teria um agonista noradrenérgico, que são substâncias que provocam efeitos parecidos com a noradrenalina e a adrenalina. E aqui nós utilizaríamos uma droga antagonista da acetilcolina. No caso aqui seria o Berotec e aqui o Atrovent. O Berotec então provocaria broncodilatação e o Atrovent também provocaria broncodilatação. Nós temos aqui 2 substâncias que atuam por mecanismos de ação diferentes, mas que têm a mesma finalidade terapêutica. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que mesmo você utilizando o Berotec ou você utilizando o Atrovent, a resposta final vai ser uma broncodilatação. Porque o Berotec ele está simulando, ele está imitando, ele está mimetizando os efeitos da adrenalina. Ou seja, vai provocar broncodilatação e redução de secreção, que são 2 situações benéficas para pacientes que apresentam asma. Na utilização de Atrovent, o paciente, ao utilizar esse medicamento vai provocar uma inibição das ações da acetilcolina. Ou seja, a acetilcolina provoca broncoconstrição e aumento da secreção. Se eu inibir as ações da acetilcolina com Atrovent, a minha resposta vai ser broncodilatação e redução da secreção, algo muito parecido com os agonistas adrenérgicos. O mecanismo de ação das drogas que atuam em receptores beta-2, dos agonistas beta-2, como o Atrovent, que a gente acabou de ver, seria um relaxamento da musculatura lisa bronquiolar, ou seja, uma broncodilatação. A forma de administração mais comum seria inalada. As reações indesejáveis são reações muito parecidas com as ações da adrenalina, tremores musculares, taquicardia e arritmias, porque essa droga imita os efeitos da adrenalina no nosso organismo. Aqui a gente tem uma classificação desses medicamentos, desses agonistas dos receptores beta-2, que são os medicamentos de ação curta, de ação prolongada. A mensagem que fica desse slide seria que o salbutamol, por ter um período de duração entre 3 e 5 horas, é uma droga utilizada nas crises. A terbutalina, utilizada para prevenir ou tratar cibiros, que é o chiado no peito, e o fenalteral, o uso conforme a necessidade do controle sintomático, que é o Berotec. É uma droga que apresenta também muitos efeitos adversos. Já para tratamento a longo prazo, o salmeterol e o formoterol seriam mais adequados. Tem de 8 a 12 horas de duração e podem prevenir o broncoespasmo. Podem ser utilizados de uso contínuo. Esses aqui apenas uso durante as crises, o controle sintomático. E esses aqui de uso contínuo. O antagonista do receptor M3, que são antagonistas da acetilcolina, eles potencializam as ações dos agonistas adrenérgicos. Então é aquela associação que eu falei para vocês. Berotec, que é um agonista adrenérgico, junto com Atrovent, que é um antagonista colinérgico, e a resposta final vai ser uma broncodilatação melhor, mais demorada e mais potente. Essas drogas são antagonistas de receptores M3 no pulmão e impedem que esses músculos sofram contração liderada pela acetilcolina. E também reduzem a produção de muco pelas células caliciformes. Portanto, esse medicamento é utilizado basicamente em associação com Berotec. Nós observamos uma resposta clínica muito mais eficiente. Bem, então era isso que a gente queria falar para vocês. Espero que durante as conferências e o fórum a gente consiga tirar dúvidas dessa conferência. Bom dia, muito obrigado.